queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a vida de vocês. Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de Apocalipse, um curso indutivo e aprofundado sobre este livro tão curioso. Muitas pessoas desejam conhecê-lo, mas verdadeiramente poucos têm essa oportunidade. Temos nos debruçado sobre este livro de uma forma muito paulatina, parte por parte, para aprender um pouco sobre os mistérios e a revelação que Deus deu ao apóstolo João. Muito obrigado por sua companhia. Apenas algumas orientações. Essas aulas estão sendo transmitidas e compartilhadas exclusivamente online e gratuito pelo nosso canal no YouTube. Então, você que está aí assistindo ela por algum outro meio de compartilhamento, não deixe de ir até o nosso canal. Você que já está aí, muito obrigado. Aqui embaixo, em alguns lugares, tem algumas coisas que eu gostaria que vocês observassem. Primeiro, não deixem de dar aquele curtida. Isso nos ajuda muito quanto ao canal. Outro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e marque aqui o sininho, que todos os nossos vídeos e compartilhamentos você receberá uma notificação aí no seu celular. Também aqui na descrição do vídeo tem todos os links para as aulas anteriores. Então nós estamos na aula 3, no quarto vídeo. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, pare o que você está fazendo, volte lá, porque são aulas continuadas e é importante que você saiba o que aconteceu e o que nós ministramos nas aulas anteriores. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links para as aulas, para as outras aulas. Outra coisa também muito importante, aqui também na descrição tem um link para o nosso grupo VIP, que é o grupo de WhatsApp aonde eu respondo todas as dúvidas. Não é apenas clicar e participar do grupo. Então você pode tirar dúvidas sobre qualquer aula, comentando aqui no vídeo embaixo ou entrando lá no grupo privado de WhatsApp. Lá não tem compartilhamento de vídeos, mensagens. Lá é um lugar, é um mural de dúvidas. Então você pode conosco entrar lá também e eventualmente partilhar, perguntar qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto pertinente à aula ministrada. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e vamos para a aula. Bem, queridos, na aula passada nós abordamos e iniciamos o capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. E na ocasião nós identificamos esse capítulo em 4 partes. A primeira delas é o Cristo que João conhecia. Então isso faz parte do terceiro vídeo da segunda aula. Nós estamos então aqui agora na aula 3. Então aqui tem aqui um esboço do capítulo 1. Nós vamos falar de 4 partes e aqui tem os versos aqui abordados. Então nós falamos a respeito de perspectivas. O Cristo que João conhecia, e agora vamos aqui falar sobre o Cristo que João ouviu e o Cristo que João viu. E, se assim nos permitirmos, vamos falar um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, mas se não, na próxima aula entramos efetivamente nesse momento. Então vamos então falar sobre o Cristo que João ouviu. Isso está lá no capítulo de número 1, dos versos de número 9 até o verso de número 11. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para a gente poder acompanhar juntos isso, ok? João estava, como disse, exilado numa ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, uma ilha com rochas vulcânicas. Isso é a geologia do lugar. E conhecemos também o motivo. Se você depois for no final da sua Bíblia ou através de uma pesquisa no Google, você vai conhecer um pouco a respeito da geografia da época de Jesus, da Palestina, da Ásia, Ásia Menor e norte da África e Europa. Por que eu disse esses lugares? É a geografia do Império Romano.
E você vai entender então que a ilha de Patmos ele fica a 112 quilômetros de Éfeso, de onde, né, João e outros pastoreavam as igrejas asiáticas da Ásia Menor, tá? Se você pegar um mapa da época de Jesus, a Ásia Menor está ao norte da Palestina, de Jerusalém. Então, na ocasião, em Marcos 10, 35 a 45, Tiago e João pediram tronos, mas anos mais tarde receberam tribulação. Tiago foi morto, segundo Atos capítulo 12, e João foi exilado. Ele foi exilado por causa da palavra de Deus que pregou. Então, só recapitulando com vocês um pouco a respeito do texto, né? Quando João e Tiago pedem um trono, é aquele momento que a sua mãe interpela Jesus e fala: Senhor, eu te peço que no teu reino um dos meus filhos se sentem à sua esquerda e o outro senta à tua direita. Jesus disse que ela não sabia o que pede, que esses lugares estavam reservados para o que Deus havia preparado, quem Deus havia preparado, Deus Pai. E depois, a respeito de Tiago, é importante lembrarmos que João, ele é um dos filhos de Zebedeu, irmão de Tiago, não Tiago, irmão de Jesus, que presidiu a igreja. Tiago, o apóstolo, um dos 4 primeiros que foram chamados por Jesus, segundo o relato bíblico. Esse Tiago, irmão de Jesus, foi também o primeiro mártir da igreja. Mártir é aquele que morreu da igreja, em que ele foi decapitado, tá? Quando suscitou uma perseguição, uma dura perseguição à igreja no livro de Atos. O texto que nós estamos trabalhando agora é dos versos 9 até o verso de número 11, e a versão que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Então talvez eu leia uma passagem bíblica e você note que está diferente da sua. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e, olha interessante, ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas. E aí ele lista as 7 igrejas. Primeiro nós precisamos entender um pouco a respeito de alguns símbolos, né? E aqui novamente aparece um símbolo interessante, que é a trombeta. A voz de Cristo, ele apareceu como uma trombeta para João. As trombetas são importantes. No capítulo 4, no verso de número 1, a trombeta chama João para o céu. Vamos ver lá como é que está escrito? Um retrato do arrebatamento da igreja. E em capítulo 8, no verso 2 seguintes, as trombetas sinalizam que Deus derramará sua ira sobre o mundo. Então, geralmente, a trombeta ela anuncia algo, né? No capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, capítulo 1, verso 9, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Tá? As trombetas sinalizam que Deus derramará a sua ira contra o mundo. No Antigo Testamento, veremos daqui a pouco, a trombeta, elas prenunciam o início da guerra, o início da batalha. Tá? Capítulo 8, versos de número 2 diz: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foi dada 7 trombetas. Então, todas as vezes que a gente tem visto o símbolo da trombeta no livro de Apocalipse, ele está prenunciando alguma questão inerente a algo que vai acontecer,
algo que vai ser manifesto, ou, como é na batalha, nas guerras, algo que está prenunciando o início de alguma coisa, tá? No Antigo Testamento, os judeus usavam trombetas para reunir a assembleia, né? Quando fala assembleia, é a congregação, é reunir pessoas, né? Para anunciar guerras ou proclamar dias especiais, conforme está lá em número 10. Você pode ir na sua casa ou onde você estiver fazendo um estudo, você pode ler essas referências. A trombeta de Deus chamará a igreja para casa, segundo 1 Tessalonicenses 4,16. Interessante essa expressão que usamos, né? Chamará a igreja para casa, ou seja, nós estamos dizendo que o nosso lugar não é aqui e nem a nossa morada. Ele reunirá todo Israel, conforme Mateus 24:31, e anunciará a guerra sobre o mundo. É outra visão muito importante que a gente precisa aprender. Segundo 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Também ele irá reunir todo Israel. Segundo o livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. E ele anunciará guerra contra o mundo. Muitas vezes a gente tem uma perspectiva não bíblica a respeito das coisas de Deus, mas é importante que a gente entenda que em Apocalipse Deus ele está julgando o mundo por causa do seu pecado, por causa das suas transgressões. Deus ele está derramando toda a ira. A palavra de revelação que nós iremos entender, ela diz: Senhor, até quando o Senhor não julgará, né, o nosso sangue? Diz aqui na revelação de Apocalipse que o sangue de nenhum justo ficará impune e que Deus irá cobrar cada um deles. Então a trombeta ela prenuncia um evento que vai acontecer. A trombeta ela prenuncia, e aqui diz no capítulo 1 de Apocalipse que a voz daquele que fala com João, ele ressoa como trombeta. Ele prenuncia algo importante que vai acontecer, E é tremendo. Sigamos. É apresentado também, no verso 9, 7 igrejas. A voz disse a João que escrevesse esse relato e os enviasse às 7 igrejas às quais estava separado. Havia mais que 7 igrejas na região, é verdade. Mas Cristo escolheu essas 7 igrejas para representar as necessidades espirituais do seu povo. Por mais que as igrejas elas sejam físicas e reais, elas também são representativas, tá? E aí nós vamos trabalhar nisso posteriormente no texto, tá? O Cristo que João viu. Então, nós estamos falando a respeito de como João ouve. Agora nós vamos falar de como João vê, né? O Cristo que João está vendo. E isso está lá em Apocalipse, do capítulo 1, dos versos de número 12 a 20. Vamos ler o texto? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve,
e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha, e a sua voz como a som de muitas águas. Tinha em uma das mãos, e em sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim, disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tremendo, né? Glória a Deus. João não podia mais conhecer Cristo segundo a carne. Lembra que João era um dos 12 e caminhou com ele. Agora ele é o rei sacerdote ressuscitado e exaltado. A visão que João tem de Cristo é do Cristo glorificado. Em meio aos 7 candeeiros, queridos, são aquele instrumento, geralmente, né, que é onde você coloca velas em cima, também conhecido como candelabro, ou um velador, ou, tá? Então, ele é um utensílio, ele é uma espécie de utensílio, né, aonde se coloca velas em cima, tá? João viu 7 deles, que simbolizam as 7 igrejas. O povo de Deus é a luz do mundo. A igreja não cria a luz, ela apenas a mantém e a deixa brilhar. Ou seja, o candeeiro, ele não é um instrumento que tem luz própria. Ele é um lugar, um recipiente onde a luz é colocada. E é isso que nós estamos dizendo. As igrejas, ou a representação das igrejas como 7, e como cada uma com uma particular necessidade, virtude e defeito, nós vemos aqui então que eles são portadores da luz. Eles são um utensílio aonde a luz brilha. E a luz de Deus, Deus disse que nós somos a luz do mundo. A igreja, o candeeiro, ela não tem luz própria. A igreja como instituição, como uma aglomeração de pessoas, mas as pessoas que estão ali. E a luz que brilha através dela é a luz que vem do próprio Criador. Interessante, né? Não vemos um candeeiro enorme, mas 7 candeeiros separados. Interessante, isso também fala a respeito da pulverização, né? De Deus, ele desejar que a sua luz brilhe no maior número de lugar possível. Por isso ele secciona isso, ele quebra isso. Suas vestes são de um rei sacerdote. Lembra-se que no Velho Testamento, você que é um leitor da Bíblia, a respeito da indumentária da palavra, né, do sacerdócio, fala-se a respeito muito bem das suas vestiduras, né? São vestes singulares para ocasiões singulares. Aqui nós vemos ele vestido de uma forma muito especial. Aqui está dizendo também que os seus cabelos são brancos, e isso remonta à eternidade, segundo Daniel 7:9. As referências aqui eu vou deixar para otimizar o nosso tempo, que você aí que está fazendo o seu estudo, que você, né, e eu sempre peço que você tenha um papel e uma caneta nas mãos, que você possa anotar essa referência. Eu acredito que eu consigo mandar para vocês esse estudo aqui lá no nosso grupo do WhatsApp, esse slide, tá? Vou pular. Então você pode conferir a referência lá e anotar, e aí na sua casa, repassando a lição, dá uma lida. Seus olhos veem tudo e julgam o que vê, tá? Tá lembrado lá de Hebreus 4:12 a respeito da palavra, né? Cristo vê o que acontece na igreja e julga. Queridos, isso é muito importante. Muitos de nós
tem convivido ao longo dos anos com problemas nas igrejas. Igreja não tem problema. O que tem problema são as pessoas da igreja. E o problema das pessoas são muitas vezes associado a pecados que essas pessoas cometem, injustiça, algum pecado de imoralidade, algum pecado relacionado ao trato com o outro, politicagem. Tudo isso acontece muitas vezes nas igrejas. E aí nós justificamos ausentar-se da igreja, nós justificamos abandonar a igreja por conta das falhas das pessoas que estão dentro da igreja. Ler Apocalipse me trouxe tanta paz no coração, tanta esperança e ao mesmo tempo tanto temor, porque mesmo em momento algum Deus ele tem propósito de esconder isso, de velar os defeitos das pessoas da igreja. Você ler aqui os relatos do capítulo 2 em diante, você vai ver que Deus ele desnuda as igrejas. Vai dizer, olha, você tolera as obras dos nicolaítas, olha, você tolera Jezabel, que não apenas ela faça o errado, mas ainda tem a voz. Olha, você está morno. Você vê que Jesus ele repreende, ele adverte as igrejas. Mas existe também um cuidado. As igrejas, que são as 7 candelabros, elas não estão jogadas ao léu, vivendo aquilo que elas quiserem. As igrejas estão nas mãos do Cordeiro de Deus. E os seus olhos estão fitos, e os seus ouvidos estão atentos a tudo o que acontece. Isso me traz muita esperança. Tá? Os pés dele são mostrados como de bronze, e isso diz respeito ao julgamento. O altar de bronze era o local aonde se julgava o pecado. A voz dele, como voz de muitas águas, sugere 2 coisas. A primeira, a palavra dele como um mar tem poder. E 2, todas as correntes da revelação divina convergem para Cristo. Lembra que eu dei um panorama bíblico para vocês em uma única frase? O Velho Testamento grita, Cristo virá. Os evangelhos gritam, Cristo está aqui. O Novo Testamento grita, Cristo veio. E o Apocalipse grita, ele voltará. Tá? Veja o Salmo 29 e Ezequiel 43, verso 2, o que diz a respeito disso. Ele tinha 7 estrelas nas mãos. Elas são os mensageiros, os pastores. Ali fala a respeito de os anjos da igreja, as estrelas da igreja. E essa associação de estrela com anjo não tem a ver nem com a sua conotação espiritual e nem com a sua conotação de brilho, mas tem a ver com aquilo que é o propósito dele. A palavra anjo, na sua tradução do original grego, quer dizer o enviado. E aí o enviado para proclamar uma mensagem, ou o mensageiro. Esse é o papel, nem podemos afirmar ao certo se são pastores, mas certamente eram alguma pessoa ou alguém que estava no exercício de uma posição de liderança nessas igrejas, tá? Mas possivelmente eram os pastores ou os líderes que presidiam as igrejas. É possível que tenham vindo mensageiros dessas igrejas e recebido o relato de Apocalipse de João diretamente. Ou seja, é possível que quando Jesus fale às 7 igrejas, como João estava preso, ele não pôde ir às 7 igrejas. Ele pode ter enviado esse relato às igrejas ou solicitado que representantes dessas igrejas viessem até ele e ele então encaminhasse esse relato, tá? As 7 igrejas são os mensageiros e também isso também me causa bastante temor, tremor e esperança diante de muitos pastores que cometem muitas questões ruins. Mas aqui diz que tanto os 7 candelabros, os 7 candeeiros, como as 7 estrelas estão nas mãos do Cordeiro.
Ele continua governando não apenas a história, o mundo, mas também as igrejas. Cristo é o Cristo da igreja, tá? Aqui também diz, veja também Daniel 12:3, a sua palavra que julga é a espada que sai da sua boca. Não sai uma espada literal, é um tipo de espada, é a representação da palavra de Deus, tá? Isaías 11:4, 49:2 e também Apocalipse 2:12-16 e 19 a 21 fala a respeito dessa tipificação da palavra como espada. O rosto que brilha como o sol fala da glória dele. Leia Malaquias 4:2 e em capítulo 22:16 vai nos mostrar Cristo como sendo a brilhante estrela da manhã, pois aparecerá para a sua igreja no momento de maior escuridão, pouco antes da ira de Deus surgir no horizonte. Isso me remonta muito ao capítulo 4 de Mateus, quando fala assim, né? Galiléia dos gentios, caminho do mar. O povo que jazia em densas trevas viu a luz, e é Cristo. Então, a luz brilha aonde há necessidade de brilhar, e a humanidade está presa e cativa nas trevas dos seus pecados. E é necessário que a glória de Deus, que a luz de Deus brilhe, e ela brilhará. E no momento de maior escuridão da humanidade, Cristo se manifestará em nome de Jesus. João aconchegou-se ao peito de Cristo. Isso nós estamos falando lá do Evangelho de João. Quando estava preparando para a ceia, diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, a grande maioria crê que é João, irmão de Tiago, diz que ele reclina sobre o peito de Jesus. Dessa vez, na revelação de Apocalipse, ele cai aos pés de Jesus. Isso pode ser visto e referenciado, nessa referência cruzada, quando a gente cruza textos semelhantes em Daniel capítulo 8, verso 1, e Apocalipse 22, verso 8. Hoje, muitos crentes precisam ter cuidado para não se tornar familiares demais com Cristo em sua fala, pois nem na atitude, Nós precisamos entender que ele merece toda honra e todo louvor. Ele afirma, João, e acalma seus temores. Ele é o alfa e ele é o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por isso não precisamos ter medo. Ele tem as chaves do Hades, que é o reino da morte. O que nós estamos dizendo aqui é importante que você entenda. A geração de hoje, elas têm uma particularidade com Jesus que nos traz bastante medo. Porque eles tratam Jesus como uma pessoalidade e, em nome disso, falam que é intimidade. Mas é necessário que haja essa intimidade. Mas nunca podemos perder de foco a necessidade que temos de reverenciá-lo como Rei. De reverenciarmos Jesus como Ele o é. A nossa pessoalidade com Cristo, a nossa intimidade com Cristo, não deve nos levar a enxergar Cristo apenas de uma monovisão, de uma única forma de vê-lo, como alguém tão íntimo, tão próximo, que abstém-se do direito de ser Rei. Ele é Pai, Ele é presente, Ele é amigo, Ele é Deus em nós. Ele nos ama, Ele nos entende, mas Ele é Rei, Ele é Senhor. E é assim que Ele se apresenta, é assim que Deus o apresenta. E tendo uma visão correta do Cristo glorificado de Apocalipse, isso vai nos curar bastante quanto a essa visão míope e errada que nós temos muitas vezes das coisas da vida. Tá? Um dia, o Hades, o mundo dos mortos, entregará a alma dos perdidos. Em 1,19, Cristo resume o relato de Apocalipse. Lembra do esboço? Dá uma olhadinha lá no início, lá na primeira aula. Seguir qualquer outra abordagem em relação de Apocalipse seria presumir que
que sabemos mais sobre esse relato que Cristo, nos capítulos 2 e 3, Cristo, ele lida com as 7 igrejas. Ele examina a condição espiritual delas com os seus olhos de fogo ao ficar no meio delas. Você vai ver essa expressão, né? E ele está no meio dos 7 candelabros, os 7 candeeiros. E ele faz isso hoje. O importante é o que Cristo pensa a respeito da igreja, não o que os homens e as denominações acham. Lembre-se, a igreja é de Cristo Jesus. Tá? Observe que as cartas para as 7 igrejas repetem os diferentes elementos usados na descrição de Cristo apresentada nos versículos 13 a 16. A mensagem das cartas atribui os atributos, enfatizam os atributos de Cristo que se aplicam à necessidade específica de cada igreja. O perigo para as igrejas é Cristo remover o testemunho delas. Antes, ele teria uma cidade nas trevas que um candeeiro fora da sua vontade divina. Lembra lá que eu disse? Antes você estivesse frio, mas porque você é morno, né? Adiante, o relato repetirá grande parte do simbolismo desse capítulo. Ou seja, Cristo ele se apresenta simbolicamente como a forma, né, gloriosa, glorificada dele. Ele retrata as igrejas de uma expressão e os anjos e o enviado ou as estrelas de uma forma. E ele usa dessa mesma figura de linguagem, desse mesmo símbolo, desse mesmo simbolismo para tratar os próximos capítulos, quando ele encaminha essas mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? Queridos, maravilha. Poderíamos entrar propriamente dito na aula das 7 igrejas da Ásia Menor, porém, como é um estudo mais estendido, eu acredito que é prudente que a gente então não continue, para que na próxima aula a gente consiga ter uma única aula falando especificamente sobre as 7 igrejas da Ásia Menor e suas particularidades. Ok? Maravilha. Falamos hoje então, vamos recapitular aqui. Apresentamos para vocês então o esboço do capítulo 1, já tratamos a respeito das perspectivas do Cristo que João conhecia, do Cristo que João ouviu e do Cristo que João viu. Em seguida, entramos propriamente na segunda parte, no segundo tópico do capítulo 1, que é o Cristo que João ouviu. Entendemos um pouco a respeito da mensagem dele, a respeito do tipo de símbolo usado na voz de Jesus, que é a voz de trombeta. Entendemos o simbolismo da trombeta, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e o que ela prenuncia. E também entendemos a respeito que ele apresenta que há uma mensagem destinada a alguém específico, e nos é apresentado as 7 igrejas de uma região chamada Ásia Menor, ao norte da Palestina e a leste de Roma, a leste da Europa. Também nós entendemos que essas igrejas, elas são igrejas reais, que existiram, que eram igrejas físicas da época, mas também que elas têm um aspecto representativo pela sua totalidade, que são características das igrejas, de todas as igrejas, por todas as épocas da história na face da Terra. Entramos então na segunda parte, que é o tópico 3, que é o Cristo que João viu. E João, ele conhecia um tipo de Jesus, ele agora ouve a respeito de Jesus, ouve de Jesus, e ele passa a ouvir uma voz diferente da que ele ouviu, e agora os seus olhos estão vendo um tipo de Cristo diferente. Ele havia visto um homem, um judeu, e caminhou com esse homem por quase 4 anos. E agora João está vendo o Cristo que nós chamamos de Cristo glorificado.
a imagem que ele é apresentada, ela é uma imagem diferente. Então nós vemos agora figuras representativas como bronze, como branco, como ouro, como fogo, como espada. Entendemos o que representa cada um desses elementos, tá? E principalmente vemos aqui que ele se apresenta como aquele que está governando a história da humanidade e das igrejas, tá? Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus os abençoe, né? Aproveitem. Eu estarei compartilhando esse slide imediatamente já no grupo de WhatsApp, assim que essa aula for publicada aqui no YouTube, tá? Muito obrigado. Compartilhem à vontade com quem vocês quiserem. Que Deus os abençoe e até a próxima.